Olá, muito boa tarde. Eu sou o pastor Tiago e este é o programa Aconselhamento Bíblico, o programa semanal aqui do nosso canal, da nossa igreja, IPP-TV, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, onde todas as quintas, às 14h30, nós temos então um programa que fala sobre temas relacionados ao aconselhamento bíblico. E você é o meu convidado especial para participar, para trocar mensagem aqui comigo, para a gente poder também ter esse tempo de interação. Então manda aí o seu boa tarde, diz de onde você é, fale também aí, a gente vai falar um pouquinho sobre ciúmes, né? Se é um cuidado zeloso ou então é algo relacionado a um sentimento de posse, né? E aí, você é ciumento, você é ciumenta, como é que é o seu relacionamento? Esse é um tema importante que as Escrituras descrevem, que nós devemos então ter, né, um coração atento para tratar isso também. Então, participe, né, conforme toda semana eu acabo falando quando eu estou sozinho aqui, para você mandar a sua pergunta, mandar a sua consideração, mandar aquilo que você tem para acrescentar, compartilhar também relacionado a esse tema, né, que nós vamos falar hoje, que é a ideia de como lidar com ciúmes, né? Será que você é ciumento ou ciumenta? É pecado? Não é? Até que ponto é pecado? Até que ponto também não é? Então tudo isso hoje vai estar aqui dentro da nossa discussão e eu então espero aí a sua participação e que Deus possa nos dirigir, né, nesse momento. E ciúmes é algo que devemos lidar, né? Devemos falar biblicamente a respeito disso, é um tema presente nas Escrituras, né? Um tema que traz para a gente aqui um conhecimento específico a partir da palavra de Deus. Por exemplo, Provérbios 27:4 diz assim: a ira é cruel, a raiva é esmagadora, mas quem pode resistir ao ciúme? Então, o texto, né, o Provérbios traz um ensinamento dizendo, olha, a ira ela é cruel, porque ela traz, né, toda a parte de autojustiça sobre a vida de alguém. A raiva, ela esmaga, porque ela quer colocar vingança e tudo mais. Só que aí o texto pergunta assim, quem pode resistir ao ciúme? Por quê? A ideia, né, o ciúme é algo letal, né, é interessante. E quando a gente olha para a história, os ciúmes, ele leva as pessoas, né, a cometerem, por exemplo, assassinatos, se não matar o corpo nesse sentido, né, cometer realmente homicídio. O ciúmes ele é capaz de matar a alma nesse sentido, né, na ideia de você negligenciar, de você negar alguém, de você rejeitar alguém porque está com ciúmes. Então o ciúmes é um tema que nós vemos nas Escrituras, que é uma manifestação de um coração caído e pecaminoso dentro da sua dinâmica e constante dentro desse aspecto, né, de como nós cremos, como que nós pensamos, como que nós refletimos, né, entendemos, como que nós também desejamos. Então, o ciúmes ele é um reflexo de um coração dinâmico que está constantemente interagindo, né, com o que está fora, com o que está dentro, com o próprio Deus e com a visão também que nós temos a respeito das pessoas. E é interessante, nós sempre falamos aqui que o nosso coração, ele basicamente, ele funciona, né, dentro de 4 questões, uma dinâmica constante. Primeiro, como eu enxergo Deus, quais as crenças que eu estabeleço no Senhor, como que eu lido, né, com a minha visão a respeito de Deus. A segunda questão é como que eu lido com o outro, né, quem é o outro nesse relacionamento, como que eu enxergo, o que eu acredito sobre o outro, o que eu entendo sobre a minha própria pessoa. Então, como eu me relaciono, né, comigo mesmo a partir das Escrituras, do entendimento, e também sobre o fato como eu vejo o contexto. Então, o nosso coração ele está constantemente vivendo, né, e respondendo a tudo que está ao nosso redor com essas 4 situações. O que eu vejo sobre Deus, sobre mim, sobre o outro e sobre as circunstâncias, né? E o ciúmes traz um aspecto importante, porque está relacionado com uma questão do fato, como eu vejo Deus, né? Talvez você morra de ciúmes por alguém, sinta tantos ciúmes que você não confia no Senhor, de guardar um relacionamento, de proteger aquela pessoa, onde você se torna o Deus daquela pessoa, ou quer tomar, né, o lugar daquela pessoa nesse sentido, ou então talvez você tem aquele sentimento de posse com relação ao outro, né? Ele me pertence, não pode conversar com ninguém, ela me pertence, então eu não pode falar com ninguém, então vai limitando, né, a atuação, o relacionamento, né, os relacionamentos interpessoais daquela pessoa. Talvez você possa fazer isso, né? Vai avaliando aí o seu coração, ou então a respeito de si, insegurança, né? Aquela insegurança, porque talvez um dia já foi traído, foi traída, passou por um processo doloroso de traição, né, em qualquer aspecto, não falo só de um relacionamento conjugal nesse sentido, e talvez então qualquer ação do outro mostra para você uma questão
de talvez uma zona de perigo ali onde você tem que ficar atento. E com relação às circunstâncias, talvez você tenha aquela ideia assim de que todo mundo que está ali vivendo no seu contexto, né, de certa forma quer prejudicar você. Então, está vendo como isso é importante, a gente pensarmos em tudo isso a partir da Escritura, para que nós então possamos entender como que nós pensamos a respeito dos ciúmes. Mais uma vez eu quero ler Provérbios 27:4, que diz assim: a ira é cruel, a raiva é esmagadora, mas quem pode resistir aos ciúmes? E é verdade, meus irmãos, viver num ambiente e num relacionamento, qualquer que seja de familiar, seja relacional, né, de amigos, interpessoais, seja conjugal, né, seja amoroso, viver num contexto constantemente de ciúmes, isso pode suprimir, né, pode afogar, né, na verdade, levar com que a pessoa viva ali reduzida a sua vida por medo de tomar decisões, de falar com alguém, sufoca as pessoas, né? E a Bíblia mostra a respeito disso também. E como eu disse, por causa do seu poder, né, que o ciúmes pode exercer na vida de uma pessoa, é inevitável a experiência humana, né, dentro desse contexto. Então, mesmo que você não avalie seu coração hoje, em algum momento você sentiu ciúmes, ou sente ciúmes, ou sentirá ciúmes em algum momento, né? As Escrituras mostram para nós como que isso se desenvolve dentro de um coração que talvez precisa ser lidado e trabalhado ali pelo Senhor. E é interessante que existe assim a palavra ciúmes na Bíblia, né? O próprio Deus se coloca como um Deus zeloso, né? Como um Deus ciumento, e isso é interessante porque o ciúmes nem sempre é pecaminoso. Olha só que interessante, existe ciúmes só pecaminoso? Não. Então, o fato do próprio Deus sentir ciúmes, né, ter zelo, querer guardar, querer cuidar do seu povo, né, em Êxodo 34:14, o texto diz assim: porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Então a Escritura mostra e apresenta o nosso Deus como um Deus zeloso, como um Deus que sente ciúmes por causa do seu povo. O Senhor sente ciúmes com relação ao relacionamento que Ele tem com o seu povo. Porém, esse ciúmes que é sentido por Deus, que Deus sente pelo seu povo e sente por aqueles que são alvos do seu amor, não é um ciúmes pecaminoso, não é um ciúmes que destrói, como nós lemos ali em Provérbios, não é um ciúmes nesse sentido que leva o outro a ficar sufocado, ou até mesmo sofrer penalidades, né, pelas ciúmes e pelo sufocamento daquele que está manifestando isso então. E a Bíblia nos mostra quais são as características, né, do ciúme divino, e a ideia interessante é que tudo é dele e ele cuida disso amorosamente, né? Então, o ciúmes de Deus não é possessivo, né, do seu mundo criado, mas ele de forma generosa compartilha conosco tudo o que está relacionado à sua criação. Em Deuteronômio 8:17 diz assim: cuidado para que você não diga no seu coração, né, o meu poder e a força da minha mão me trouxeram a riqueza. O Senhor mostra isso quando declaramos não, né? Então a grande questão é, tudo que Deus tem, Ele compartilha conosco no sentido da criação. Então, o seu zelo pela criação, os seus ciúmes pela criação, é algo que o leva a cuidar amorosamente e não ter algo de possessão, ser algo possessivo. Uma outra coisa também da característica do ciúmes divino é que ele é despertado principalmente e especialmente por sua noiva, né? Pelo seu povo da aliança, onde constantemente o Senhor traz a ideia de propriedade exclusiva, preciosa dele. Então, nesse relacionamento, né, obviamente da parte de Deus, não há essa possessividade, e o alvo, né, dos seus ciúmes é o cuidado, é o amor, é a demonstração de graça com relação a isso. A outra característica também com relação ao ciúmes divino é que ele é intenso porque o seu amor também é intenso. Então Deus ama perfeitamente e Ele cuida perfeitamente. Então, se alguém, né, tem a ideia de ser ciúmes intenso, que é descrito, né, como um fogo em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, é a ideia de cuidado. O seu ciúmes é tão grande e é tão intenso por nós que ele nos leva a uma purificação. Ele cuida de nós, Ele zela pela nossa vida. Uma outra característica do ciúmes divino é que ele é
contido. O que isso significa, né? Ele é rápido em ouvir seu povo infiel e sempre os convida a voltar. Quer dizer, é uma demonstração. Isaías, capítulo 1, fala: eu criei filhos e os criei, mas eles se rebelaram contra mim, eles abandonaram o Senhor e viraram as costas para ele. Por que você persiste na rebelião? Então, o amor zeloso, cuidadoso de Deus é aquele que também chama para o arrependimento, porque ele quer ver o bem dos seus filhos. E esse bem é perfeito, o seu amor é demonstrado com perfeição. Um outro texto, né, uma outra afirmação sobre os ciúmes divino é: seu ciúmes está relacionado à vida do próprio Cristo. Quando o Senhor então manda o seu filho, quando Deus Pai manda o seu filho para morrer pelo seu povo, e isso traz o aspecto também do cuidado, do zelo, da reunião. Então perceba que a palavra ciúmes nas Escrituras, ela não só se relaciona com provérbios de fato pecaminoso nesse sentido, né? Quer dizer, todo ciúmes ele é pecaminoso? Obviamente não, porque Deus também sente ciúmes, só que o seu ciúmes não é possessivo, não é egoísta, não é egocêntrico, não é só para a si nesse sentido, né? Claro que tudo que Deus faz é para a sua glória, mas ele pensa no bem do seu povo, ele cuida do seu povo, ele ama o seu povo, e quando esse povo peca, ele os chama amorosamente para o arrependimento. Então Deus, por amar perfeitamente, por cuidar perfeitamente, por zelar perfeitamente, mesmo, né, tudo sendo dele, tudo pertencendo a ele, ele ainda cuida de nós com amor zeloso. E o que isso significa, então? A ideia é o fato de que Deus está cuidando de nós e é possível ser zeloso, é possível cuidar do outro, né? Esposa, marido, filhos, coisas inclusive, materiais que a gente vai falar aqui, mas sem ser possessivo. O ciúmes zeloso, ou um ciúmes pecaminoso, leva ao ato de possessividade. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Mas antes, eu quero ler aqui alguns comentários que vocês já mandaram aqui. Nós temos o Sérgio Luiz Belletti, aí está escrito Luciene de Jundiaí, boa tarde, família pop cristã, boa tarde, de São Paulo, olha só, o pessoal de Jundiaí, que bênção. Fernanda Fragoso, de Salto, São Paulo, boa tarde. A Ângela Schneider, boa tarde, pastor. Posso dizer então que eu estou certa quando digo ao meu marido que não sou ciumenta e sim zelosa? Muito boa a sua pergunta, Ângela. Mas vamos ver características aqui. Então nós vimos as características, né? Antes de falar aqui, nós temos a Gui Duarte, boa tarde. Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro, seja muito bem-vinda, Deus abençoe também. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando e mandando suas mensagens. Nós temos aqui algumas frases assim, né? Não, eu não tenho ciúmes, eu tenho zelo, né? Que é o que a Ângela Schneider colocou aqui. E às vezes a gente pode falar isso, ou então a gente diz assim, não, eu não tenho ciúmes assim. Eu estou cuidando do que é meu, né? Ângela, pode ser que isso seja verdadeiro, pode ser que isso seja real, pode ser que isso realmente seja um cuidado zeloso. Mas como nós vimos aqui até agora, né, o próprio Deus sente ciúmes pelo seu povo, ele cuida amorosamente do seu povo, mas com características santas. Quer dizer, não é algo que destrói o outro, não é algo que traz a ideia, né, da possessividade, mas é um cuidado zeloso e amoroso. Porém, Ângela, a gente vai ver daqui a pouco quais são as características que diferencia dos ciúmes, né, cuidadoso e zeloso para o ciúmes possessivo e pecaminoso. Então pode ser que a gente diga assim, não, eu só estou cuidando de você. Mas na verdade esse cuidado vai trazendo várias coisas para o coração, e inclusive, né, limitações até de relacionamento daquela pessoa ali. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mau ciúmes, né? Então, o que isso acontece? Primeiro, antes de falar do mal, de quais são as características de um ciúme pecaminoso, nós temos que parar para pensar na seguinte questão, que o ciúmes, ele traz grandes consequências para a vida das pessoas, né? Então, como eu disse, entre casal, às vezes um vive sufocado pelos ciúmes do outro, né? E não é um ciúmes cuidadoso, zeloso, como nós vimos relacionado ao próprio Deus, mas é um ciúmes que ataca, que briga, que ofende, né, que traz discussões desnecessárias, que traz ali também relacionado a algumas questões como
uma desconfiança constante. Eu entendo e sei que às vezes do outro lado, né, seja marido, mulher, seja outros relacionamentos, às vezes houve em algum momento um passo ali, ou houve algo equivocado, um pecado de traição, ou desconstruiu, na verdade, a confiança. Eu entendo isso. Eu sei que há contextos específicos, né? Mas ainda assim, mesmo que isso tenha acontecido, deve ser tratado, obviamente, deve ser cuidado, mas isso não é determinante para formar em nós um ciúmes de uma forma que traga sufocamento para a vida do outro. E o ciúmes, ele é um grande problema, porque as pessoas que sentem ciúmes pecaminoso, né, coloca a vida do outro como sua, como posse, né? Então você pertence a mim, e não só pessoas, mas também coisas, objetos, carro, casa, né? Tem pessoas que não chamam outras para ir na sua casa porque tem ciúmes da casa. Será que isso existe, pastor? Existe, meu irmão e a minha irmã, existe sim. Tem pessoas que não gostam de receber outros porque ela tem medo de que coisas aconteçam ali, mas é relacionado, né, à questão de ter posse, né? É meu, eu não posso dividir. Tem gente que tem ciúmes, né, de um objeto, né, do carro, né, eu não dou carona para ninguém, ninguém entra aqui, enfim, e que às vezes isso vai até levando, né, em relacionamentos, em conflitos, em crises, no casamento, no trabalho, por exemplo, né? Ou talvez ciúmes de pessoas gostarem de outras, né, de amizades, entre amigos, por exemplo, e isso traz grandes males para os relacionamentos. Nós temos isso, por exemplo, nas Escrituras. Nós temos os filhos, né, os irmãos de José que tiveram ciúmes dele. Nós temos aqui a história, né, de Jacó, que teve o seu filho, e aí então o que acontece? As pessoas têm ciúme dos filhos, né? Então Abraão teve Isaac e Jacó, Jacó um dos filhos, José. E o que acontece? Os seus irmãos sentem ciúmes, de um contexto, obviamente, mas o ciúmes é tanto, o desprezo é tanto, que ele faz o quê? Eles planejam a morte de José, porque eles estão com ciúmes de José. E aí, então, o que acontece? Seus irmãos acabam vendendo para o Egito. Então, a Bíblia introduz um padrão nas Escrituras de ciúmes, por exemplo, entre irmãos, isso é interessante. Nós temos também a ideia do próprio Saul, que teve ciúmes de Davi, e ele quer matar Davi, porque ao entrar na cidade, aquele cântico que as mulheres fazem, né, sobre quantos milhões cada um tinha matado, milhares, né, quem cada um tinha matado, no sentido de Saul e Davi, e isso também provoca no coração de Saul a inveja, e ele então quer matar, né? Inveja e ciúmes são duas coisas bem relacionadas, e as ilustrações vão se acumulando em todas as Escrituras de pessoas que sentem ciúmes, que sentem inveja, que são dois pecados relacionados, e aí então começam a ter atitudes pecaminosas. O ciúme ruim, ele destrói lares, destrói relacionamentos, destrói igrejas, no sentido de trazer ali, às vezes, uma raiz muito forte de amargura, porque o sentimento do ciúmes pecaminoso está relacionado com eu mereço, isso é justo ser meu, né? Ou o outro não merece isso. É claro que talvez declaradamente, a gente não olha e fala assim, não, eu mereço mais do que aquela pessoa. Mas nós lidamos com sentimentos de comparações, com pecados onde nós comparamos a nossa vida com outros, e aí o que acontece? Muitas tragédias, né? Então o ciúme destrutivo, ele pode começar pequeno, com uma preocupação persistente com o que eu quero, com o que eu desejo, com a minha própria justiça, e isso então vai crescendo cada vez mais, a ponto de eu sentir raiva, ira, de eu prender talvez a esposa o marido, os filhos, né, o amigo, para dizer, não, se você for, eu não vou. Se você, né, e aí limitando e tendo essa possessividade sobre a vida da outra pessoa. O ciúmes é tão profundamente, né, oposto à intenção do cuidado divino, como nós vimos aqui. Então, enquanto do lado do Senhor há um cuidado, há um zelo, há um trabalho para o crescimento do outro, né, apesar de Deus ser o Senhor de todas as coisas, Ele compartilha conosco, Ele doa a nós também, amorosamente. O ciúmes pecaminoso é algo de posse. Então, não vai conversar com ninguém, né, não vai fazer isso, a pessoa está sempre atenta, ligada, que em algum momento coisas podem acontecer, pessoas podem dar em cima do marido, da esposa. Vivemos sim no mundo mau, no mundo caído, no mundo que traz suas questões mais profundas da manifestação do coração, mas é aquela pessoa que já passou do limite,
que é quase que impossível a convivência com ela dentro, né, desse aspecto. E existe então alguns distintivos de um ciúmes pecaminoso, e eu vou começar a falar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes eu quero também ler aqui outras mensagens. Então até lá, faz o seguinte, compartilha aí o vídeo, que agora a gente vai começar uma parte aqui do nosso estudo, nossa reflexão, sabendo o seguinte: quais características que nós vamos ver a partir da Escritura que mostra que talvez o meu ciúme, o seu ciúme, aquele sentimento que nós temos é pecaminoso e não um cuidado zeloso, né? Como bem diferenciou aqui a Ângela também. Nós temos, a Ângela escreveu de novo, obrigada por responder. Muito bom este tema, que Deus possa nos edificar. Nós temos a Rafaela Rummel, não sei se eu pronunciei correto, viu, Rafaela? Eu era muito ciumenta, hoje sei que isso destrói relacionamentos. Aprendi muito lendo a Bíblia todo dia, aprendi muito, né? Lendo a Bíblia todo dia. Hoje sou feliz e liberta, graças a Deus. Que bênção, graças a Deus por isso. Graças a Deus que você, né, foi liberta pelo Senhor dos ciúmes que leva a gente a um ciclo pecaminoso constante, ok? Mas vamos lá. Quais são as características descritas nas Escrituras de um ciúmes pecaminoso, diferentemente de um cuidado zeloso, comparado com o nosso Deus, tá? Outra coisa, o ciúmes pecaminoso não reconhece que tudo pertence a Deus e que tudo é por causa da sua graça. Enquanto tudo é do Senhor, e nós somos os seus beneficiários, né, da sua generosidade, o meu ciúme pode suprimir esse conhecimento de Deus. Em que sentido? Então, quando eu tenho, por exemplo, um objeto, eu digo, não, isso daqui é meu, eu trabalhei para ter isso daqui, eu não vou emprestar, eu não vou doar, eu não vou compartilhar, isso daqui é meu. Ou então, sentimento sobre outras pessoas, no sentido mais grave de dizer, não, você pertence a mim, então você não vai poder nem conversar, você não vai poder fazer isso daqui, não vai poder trabalhar, não vai poder... Então, é aquele sentimento de pertencimento, de que não reconhece que tudo pertence a Deus, que tudo está no controle soberano do Senhor, e que nem reconhece também a sua graça, no sentido de que Deus graciosamente nos deu todas as coisas, né? Nós ficamos cegos para a nossa redenção por meio de Cristo, né? No sentido de que não pertencemos a nós e nem outras coisas pertencem completamente a nós, mas pertencem a Deus. Mas então eu luto constantemente para preservar aquilo que eu tenho na minha cabeça e digo, isso daqui é meu, é a posse. E eu então rejeito o conhecimento da parte de Deus de entender que tudo é dele e que Ele cuida de todas as coisas. Eu quero ser o Senhor sobre as pessoas e eu quero ser o Senhor também sobre as coisas. Uma coisa importante também é que o ciúmes pecaminoso, ele traz, ele pode ser desenvolvido tanto por pessoas quanto por coisas, né? Então, enquanto o ciúmes de Deus converge para o seu povo, né, nesse sentido de cuidado, nós podemos então dizer que nós podemos trabalhar o fato, como eu disse, de que objetos sejam, então, alvo do nosso ciúmes, né? Ou seja, não queremos emprestar, não queremos doar. Isso dói para a gente quando alguém chega e pega algo, aquilo que nós gostamos, que nós cuidamos, que nós zelamos. E aí é uma coisa interessante, né? Vamos pensar o seguinte, quando alguém pega um objeto que você ama tanto, que você gosta tanto, que você zela tanto, você tem ciúmes, sabe qual é o nosso pensamento? A gente pensa assim, vai estragar. Então vamos pensar, pegou o livro aqui, meu Deus, vai fazer orelha no livro, vai riscar, enfim, realmente não pode, né? Tem que ter consciência aquele que toma emprestado também. Mas a sensação que nós temos, e aí pare para pensar comigo e escreva no chat se eu estou errado ou se eu estou certo. De qualquer, pode ser até de filho, ciúmes de filho, né? Você vai deixar com alguém, vai deixar com a sogra, com a mãe, não posso, porque sabe qual é o nosso sentimento? É o seguinte, o outro não vai cuidar tão bem quanto eu cuido. Não é esse o nosso sentimento? Fala a verdade. Não é isso que nós pensamos. Quer dizer, nós julgamos a atitude do outro com relação ao manuseio, com relação ao cuidado, porque nós então entendemos que só o meu cuidado, a forma que eu cuido é o mais ideal. Isso é orgulho. Isso é egoísmo. É uma manifestação do coração que protege aquilo e pensa assim, tá, ninguém pode cuidar como eu, então isso daqui pertence a mim.
Ninguém pode cuidar do meu filho como eu, então não deixo ele com ninguém. Ninguém pode cuidar do meu livro como eu, ok, então eu não empresto para ninguém. Perceba como está centralizado o nosso eu, a nossa justiça, a forma como nós queremos que as coisas funcionem, e na verdade, então nós temos essa ideia de é posse, é meu, eu sou o senhor disso, eu cuido disso. Não é assim que a gente pensa? Quando a gente também compartilha, a gente pode dizer assim, olha, eu te empresto, mas cuide assim, assim, assim. É claro que recomendações devem ser feitas, mas aqui se eleva além de um cuidado comum. Então nós podemos idolatrar tanto pessoas quanto coisas nesse processo. Uma terceira característica de um ciúme pecaminoso, tá, é que o ciúme pecaminoso, ele é intenso, mas não é companheiro do amor. Preste bem atenção. O ciúme pecaminoso, ele é intenso, mas ele não é companheiro do amor. Diferentemente do que nós lemos a respeito de Deus, Deus é intenso os seus ciúmes porque o seu amor também é intenso. E ele é zeloso, e ele é cuidadoso, e ele é companheiro. Agora, quando nós lidamos com pessoas que sentem ciúmes pecaminoso, os seus ciúmes, tá, não é companheiro do amor. Enquanto o ciúme de Deus expressa o amor e fidelidade, o ciúme pecaminoso revela zelo por nós e não pelo outro. Você não está preocupado com o outro, você está preocupado com você. A dor de talvez ser enganado, a dor de ser usado de uma forma incorreta aquilo que você tem, a dor de ter que olhar aqui. Então, perceba que o zelo pecaminoso, a centralidade, na verdade, do ciúmes pecaminoso, o zelo não está para com o outro, diferentemente do que o Senhor faz. O zelo está em si próprio. O zelo está dentro do próprio coração. As marcas do amor são paciência e bondade quando nós olhamos para Coríntios capítulo 13, verso 4. Então, embora os ciúmes de Deus seja como fogo, ele põe esse fogo em fogo brando, no sentido de amor, no sentido de cuidado, no sentido de graça. Ele não consome, ele não nos consome. O Senhor não nos consome com os seus ciúmes, Ele cuida de nós, Ele nos chama ao arrependimento. Diferentemente de um ciúmes pecaminoso, o ciúmes pecaminoso, como bem nos lembra Provérbios que nós lemos, consome o outro, porque o outro vive com sentimento de prisão. E eu vou dizer uma coisa muito séria, meus irmãos, e preste bem atenção nisso e avalie o seu coração. Talvez aquilo que você entenda como um cuidado zeloso, você está prejudicando a vida de uma outra pessoa. Você está sufocando o seu marido, você está sufocando a sua esposa, você está sufocando o seu noivo, a sua noiva, sempre levantando questões de desconfiança, limitando passo a passo que ele dá, talvez sufocando o seu filho por ciúmes dele, talvez lidando e tendo um relacionamento até de ansiedade com as coisas materiais que você tem, porque você então está, nesse sentido, vivendo de uma forma pecaminosa nos seus ciúmes. Agora eu vou além. Talvez você já esteja no nível de controle. Você só não quer cuidar, porque o ciúme zeloso cuida e quer ver o crescimento do outro. Mas talvez você impeça o crescimento do outro para que cuide do seu próprio coração e zele. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que proíbem outras de estudar, maridos que proíbem esposas de estudar. Você não vai estudar. Ou o contrário. Por quê? Não, porque lá vai ter mulher, lá vai ter homem. Olha só, isso já é controle. E esse tipo de relacionamento não é saudável, não é bíblico, não demonstra amor pelo outro, demonstra cuidado por si. Talvez você chegue em algum lugar e seu marido está conversando com outras pessoas, e tem mulheres ali, enfim, você já chegue com aquela situação de querer impor um controle. Ou com um filho, talvez. Ou talvez brigas, de sogras e noras, genros, por ciúmes do filho, por ciúmes da filha. Então note o quanto isso é prejudicial. Talvez na igreja aqueles relacionamentos que, não faça isso, não trabalhe com aquela, não chegue próximo daquela pessoa, não quero que você faça isso. O zelo talvez nos ajude, amoroso, nos ajude a cuidar da esposa, do marido, dos filhos, para evitar o mal. É isso que Deus faz conosco. Deus nos direciona
para que se evite o mal. Mas pessoas podem controlar outras por causa do pecado do seu coração. E isso traz, né, está associado em Tiago capítulo 3 com práticas terrenas, não espirituais e demoníacas. É isso que Tiago diz. Nós não podemos ter o sentimento de posse com relação à vida das pessoas. Isso não manifesta o amor bíblico e o amor verdadeiro. O amor possessivo, ele sai de um coração pecaminoso que está muito mais preocupado consigo do que com o outro, tá? E isso é uma questão que nós devemos tratar no nosso coração. Isso nós devemos então cuidar do nosso coração para que nós não sejamos levados a esse tipo de situação de querer controlar, de querer não ser mais zeloso, mas ser dominador sobre a vida das pessoas. A ponto, né, de chegar a um extremo como Caim e Abel. Caim sentiu inveja do seu irmão, ciúmes do seu irmão e o mata. Quer dizer, o quanto que a história das Escrituras nos mostra que o fato, né, de alguém sentir ciúmes pode ser exatamente algo prejudicial para a família, para relacionamentos e tanto mais. Bom, vamos aqui para o nosso chat, quero ler mais algumas perguntas ou algumas observações aqui. Nós temos Gui Duarte: eu acredito que o ciúme é mais um medo do ser humano, na verdade é medo de perder, e muitos são os nossos medos, mas o Senhor me deu o verso da Bíblia, que é o verdadeiro, versículo da Bíblia, né, um verso, que verdadeiro amor lança fora o medo. Exatamente, muito bem colocado, porque quando uma pessoa prende outra dentro de um relacionamento, por exemplo, no sentido de ciúmes possessivo, ou coisas e tudo mais, também está relacionado com medo. O medo de talvez sofrer, o medo de ter que lidar com uma situação equivocada. E você está certa, e realmente isso é uma das questões de um coração pecaminoso, tá? Nós temos também o Caio Sheila, que diz assim: então o ciúme possessivo é um ídolo do coração, pastor Tiago. A Sheila de Feira de Santana, Bahia. Isso mesmo, Sheila. O ciúmes possessivo e pecaminoso é uma manifestação de um ídolo do coração. Qual que é o ídolo? Aí casa aqui com aquilo que a guia aqui Duarte disse, né? Pode ser nessa questão então de eu sou o meu ídolo e eu não quero sentir medo, né, talvez medo de sofrer, medo de passar por uma situação, medo de perder aquela pessoa. E está relacionado também com uma desconfiança. Porque, veja bem, nós temos coisas, temos relacionamentos, né, temos quem é casado, enfim, nós não controlamos os corações. Nós podemos semear os corações, nós podemos, né, viver ali, mas o marido não tem um controle do coração da esposa, nem a esposa do marido, nem dos nossos filhos e nem mesmo das coisas, porque elas podem ser perdidas. O próprio Cristo disse que, né, o ajuntar tesouros aqui no sentido de ganância, de egoísmo, né, de viver assim de uma forma idólatra pelas coisas, tudo vai acabar um dia. Então perceba que nós temos a sensação de que talvez prender pessoas, né, reter coisas e não compartilhar e não doar e sentir um ciúmes possessivo daquilo, de alguma forma traz segurança para nós, mas na verdade isso não acontece, porque a pessoa pode estar debaixo de um controle completamente que é errado, que é equivocado, e ainda assim fazer coisas que não deveriam, que são pecaminosas. Você pode perder objetos ainda assim que você esteja guardando com todo, né, carinho possível, um zelo, não um zelo, mas algo possessivo. Então perceba também que envolve o pecado da desconfiança, né, da falta de confiança no Senhor, da falta de entender que tudo vem dEle e é para Ele e devemos viver por meio dEle. Então o que vocês colocaram aqui no chat faz todo sentido, tanto a Gui Duarte quanto a irmã Sheila de Feira de Santana. É um ídolo do nosso coração, a gente vai alimentando. Agora, sabe qual é o problema, Sheila? Que é muito perigoso? Ídolos crescem, né? De repente se torna, né, qual que é a progressão de um ídolo? Eu desejo, e desejar, né, desejar cuidar do outro não é um pecado, entende? Desejar o outro estar ali, desejar guardar, cuidar de algo, não é errado. Mas de repente se torna uma exigência, quando a pessoa começa a dizer assim: você não quero que você converse com tal pessoa, não quero isso, não quero aquilo, não impresso daqui. Então ela começa a colocar como exigência, ok? Para que ela seja feliz, para que ela então possa se sentir segura tendo controle daquilo. Progressão de um ídolo. Depois, a exigência, vem o julgamento. Todo ídolo exige o quê?
exige um sacrifício. Então, quando o marido sai da risca um pouquinho, ele conversa com alguém que a esposa acha que ele não deveria ter conversado, às vezes até uma irmã em Cristo, fiel, família de Deus, que vive, mas não pode. Ou talvez algo que, não pode estudar. Então, começa a privar o outro e a subjugar. Então, o ídolo do coração, ele é progressivo. Por isso que nós temos, inclusive retratado na literatura e vários lugares, essa questão da possessividade. Estou usando essa palavra para que a gente possa então entender essa relação dos ciúmes com essa ideia possessiva, a ponto de privar, às vezes, de muitas coisas que aquela pessoa podia fazer, completamente diferente do cuidado amoroso de Deus, que faz o quê? Que sente zelo, que sente ciúmes, mas na mesma intensidade do seu amor. Então ele quer o nosso crescimento, ele quer o nosso bem, ele quer que nós sejamos treinados para termos o caráter de Cristo. Continuando aqui, a Amanda pergunta assim, qual seria o limite entre o zelo e o ciúme? Ou seja, um zelo cuidadoso ou um ciúme pecaminoso? Amanda, daqui a pouco a gente vai falar sobre as características de um ciúmes agradável, de um ciúmes bondoso, tá? Então daqui a pouco eu já vou te responder. Nós temos também aqui Mazé Ribeiro, graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém. Rafaela aqui, concordo, eu fazia meu marido e meus filhos também de meu ídolo. Olha só, as pessoas vão compartilhando aqui como que isso, às vezes a gente não trata disso, a gente não cuida do nosso coração, e isso acaba então sendo algo se tornando normal, entre aspas, Falando nisso, é interessante, eu tenho uma literatura aqui para compartilhar com vocês. Meus irmãos, na verdade, hoje não existe um livro, pelo menos em português, que seja um livro todo que fale sobre ciúmes, tá? E quando você pesquisa sobre ciúmes, você vai notar que ciúmes e inveja são duas coisas que estão muito relacionadas. Então são pecados ali de mãos dadas, que caminham juntos ali. Não há hoje, dentro da área de aconselhamento bíblico, um só livro que fale sobre ciúmes. Você vê alguns livros que têm capítulos, ou menos ainda do que um capítulo, você tem ali um trecho só, relacionando ciúmes com outros pecados e tudo mais. E este livro aqui, é interessante que são pecados, chama Pecados Intocáveis, do Jerry Bridges. Então esse livro tem na nossa editora também, você pode entrar lá e comprar, e são vários pecados que ele vai listando ali, nessa questão de que eles são intocáveis, e realmente é assim, eu acho que a questão dos ciúmes, às vezes, parece uma coisa assim, não, mas eu estou cuidando, eu faço isso porque eu te amo, e é interessante isso, olha a frase, não, eu cuido desse objeto aqui porque eu sou zeloso, porque eu sei dar valor às coisas, mas na verdade é um ídolo, porque se acontece alguma coisa, a fúria pode vir sobre aquela outra pessoa. Ou então aquela frase, não, mas eu faço isso, eu ajo assim porque eu amo você e eu quero o seu bem. E a gente está no mundo mal, estou te preservando. Frases assim podem ser perigosas dentro de um contexto de um coração completamente pecaminoso e que tem um ciúmes pecaminoso. Então este livro aqui, Pecados Intocáveis, do Jerry Bridges, ele trata em um dos seus capítulos, sobre o ciúme. Na verdade, é uma parte de um capítulo tratando sobre isso. E eu só vou ler um trechinho aqui, e ele diz assim, ciúme e inveja são pecados bem semelhantes. Na verdade, geralmente equiparamos os dois termos como sinônimos, Existe, porém, entre eles, uma tênue diferença que nos ajudará a enxergar, mais uma vez, como os nossos corações são pecadores. E aí ele coloca assim, ciúmes é normalmente definido como uma intolerância com os concorrentes. Quer dizer, a pessoa ela tem a ideia na cabeça dela que tudo está concorrendo. Então, do marido, da esposa, dos filhos, então se torna um ambiente de concorrência. Então ela tem que sempre ficar controlando, fazendo coisas para não perder, Existem situações em que o ciúme tem a razão de ser, claro, isso é importante, como no caso de alguém estar tentando lhe roubar o cônjuge. Claro, aí ele vai colocando aqui, então, ele vai colocando o exemplo, não é um capítulo muito grande, mas você pode comprar esse livro, inclusive na nossa editora Ezion, tem também para vender online, e outros pecados intocáveis aqui que você pode também ler, ok? Bom, quero ler mais os nossos comentários aqui, depois a gente vai voltar para falar sobre o ciúmes zeloso, aquilo que nós podemos então ter e desenvolver. Sheila diz também, obrigada pelo esclarecimento, pastor Tiago, tema excelente, suas colocações nos fazem refletir, pastor, que Deus nos dê graça de refletirmos no nosso coração, esse é o propósito. Muito obrigado, viu, Sheila, pela sua participação. Gabriela, eu também, mas a minha mãe e o meu irmão.
aprendi a deixá-los livres quando mudei de estado. O ciúme excessivo revela nossa insegurança e autorrejeição. Tem a ver também com essas questões, né, da insegurança. Muito bem colocado aqui. Bom, antes de nós falarmos sobre um ciúmes bíblico, um ciúmes que nós podemos ter, né, eu sei que essa é a questão agora do coração, né, foi colocado aqui, né, nesse sentido, é zelo, não é amor, não é, posso ter, não posso, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas primeiro eu quero que você assista um vídeo aqui do nosso Centro de Aconselhamento, explicando um pouco o que é o Centro e o nosso trabalho aqui. Então, assista o vídeo e já já nós voltamos para falar, para encerrar aqui esse tema também. O Centro de Aconselhamento Bíblico é o ministério aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece aconselhamento centrado em Cristo, abrangente, compassivo, culturalmente formado e dependente do Espírito Santo. Por meio da Palavra de Deus, o qual cremos que é suficiente, como o próprio Pedro diz em 2 de Pedro 1,3, nós temos tudo ali para viver a vida piedosa e fazer a relação entre o que a Palavra diz e o mundo em que vivemos, capacitando e preparando pessoas para que sirvam melhor a Igreja do Senhor, para que vivam para a glória do Senhor e possam viver relacionamentos intencionais e significativos, dando a elas ferramentas a partir da palavra para viver no mundo e para dar um significado a esse mundo a partir do que o Senhor tem dito a nós constantemente na sua Escritura. Então esse é o nosso trabalho, um pouco do que nós fazemos aqui no nosso Centro de Aconselhamento Bíblico, atendendo irmãos, irmãs, não só da nossa igreja, mas também de outras igrejas, de outras denominações, inclusive. Então Deus tem nos dado a graça de que esta igreja na igreja ter um centro de aconselhamento bíblico. Eu quero deixar aqui o nosso contato, tanto para os cursos que nós temos aqui, né? Nós temos o curso modular de aconselhamento bíblico, que já está acontecendo, mas você ainda pode fazer. Então, e também a questão do curso básico de aconselhamento que nós temos aqui também na igreja, e você pode entrar em contato com o WhatsApp que vai aparecer na tela, o número de telefone, para que você possa ter informações e mandando lá. Então nós temos ali 11, né? Pode colocar de novo, ok, 11 9167 9783, é o WhatsApp do Centro de Aconselhamento Bíblico. Lá você vai ter informações sobre cursos. Nós começamos agora, hoje, na verdade, à noite, o primeiro módulo sobre fundamentos do aconselhamento. Você ainda pode participar, ainda há vagas, e já abrimos a inscrição para o segundo módulo, que é sobre o estudo de teorias psicológicas e bíblicas a respeito das emoções e dos sentimentos e da personalidade. Então você pode entrar em contato com o WhatsApp que está na sua tela, pedindo informações para a nossa secretária, Luana, e ela vai alegrar-se em atender você e passar todas as informações, tanto do centro de aconselhamento, no sentido dos cursos da escola, quanto também dos atendimentos. Então, você pode entrar em contato, talvez você tenha vontade de conhecer mais o que é o aconselhamento bíblico, também entre, nós teremos o prazer, como Igreja Presbiteriana de Pinheiros, poder ajudar e dar as informações, ok? Bom, vamos lá. Posso ter ciúmes ou não posso, pastor? A pergunta aqui, inclusive, foi colocado aqui, deixa eu ver aqui, da Rosali, mas é normal não ter ciúmes nenhum, né? Será que pode, não pode? Não cuidar de absolutamente nada em relação ao cônjuge, né? Então, a pergunta é, pode ou não pode? Deve ou não deve, né? Muito boa a sua pergunta, né? A grande questão é, nós podemos ter, até porque se o próprio Deus tem ciúmes, né, zelo, cuidado, nós também podemos ter. O grande problema que nós estamos diferenciando aqui é que o cuidado e o zelo de Deus e os ciúmes dele é altruísta, é amoroso, é piedoso, é intenso os seus ciúmes, mas também intenso o seu amor. Agora, enquanto do outro lado, o homem, por causa do ídolo do seu coração, do desejo pecaminoso, os seus ciúmes é sentido de uma forma pecaminosa, de posse, né, de sufocar o outro, né, de ter a ideia de que aquilo é dele, e não reconhecer nem a graça e nem a doação generosa do próprio Deus. Mas sim, é possível ter um cuidado, um zelo bíblico, amoroso, piedoso para com o marido, para com a esposa, para com os irmãos em Cristo, né, por coisas, objetos também de cuidado, entendendo que somos mordomos do Senhor. Isso é possível. Então nós vimos aqui as características
pecaminosas, né, de um ciúmes pecaminoso, quais são essas características, e agora então nós chegamos àquele momento de ver como que nós podemos então demonstrar um ciúmes, um zelo piedoso, tá? E o que que isso significa? A primeira característica de um ciúmes zeloso, bondoso, né, é que o ciúmes piedoso, ele é zeloso primariamente pelo nome do Senhor. Note muito bem, pelo nome santo do Senhor. Olha que questão aqui muito importante. Enquanto o ciúmes pecaminoso é para mim, é para o meu medo, é para a minha glória, é para o meu crescimento somente, né? É para o meu bem-estar, independente de como o outro se sinta, eu vou prendê-lo, eu não vou emprestar porque eu estou preocupado comigo. O ciúmes zeloso está preocupado principalmente com o nome santo do Senhor. Olha só que legal. Então, tira a centralidade do meu eu, do meu coração, me faz entender aquilo que Coríntios me ensina, eu sou um embaixador, eu represento alguém. Então olha só que mudança de direção do desejo pecaminoso para um desejo que glorifica a Deus. Em que sentido? Se eu tenho ciúmes e cuidado zeloso para com a minha esposa, o meu alvo principal não é a minha própria vida, mas é que Deus seja glorificado. Então o cuidado vai ser na medida certa, o ciúmes vai ser na medida certa. Por quê? Porque eu estou muito mais preocupado com o nome do Senhor e quem é o Senhor do que propriamente com o meu nome, com o meu próprio coração. Então Paulo diz em Coríntios, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então eu estou preocupado com a glória de Deus, com o conhecimento do Senhor, com o relacionamento daquela pessoa com Deus. Então o meu cuidado vai ser numa proporção não sufocante, mas amorosa e zelosa, a ponto de avaliar e dizer assim, ok, isso é uma preferência pessoal no meu coração. Talvez eu chegue para minha esposa e diga assim, olha, eu não gosto muito que você faça isso, mas é uma questão particular minha. Você não fere o Senhor, você não peca contra Deus ao fazer isso. E aí eu posso colocar para minha esposa isso, talvez, né, no sentido de uma ação dela. Estou dando um exemplo aqui. Então, juntos pensarmos assim, ok, eu vou abrir mão, ela pode, ou eu devo abrir mão. Porque se a minha esposa não está pecando contra o Senhor, mas ela está fazendo alguma coisa contra mim. Mas não é a minha justiça, é a do Senhor. Se isso não fere a santidade do Senhor, se não fere, né, o relacionamento da minha esposa com Deus, do meu filho com Deus, então o que acontece? É mais uma questão de que talvez eu queira que as coisas funcionem assim. Mas o ciúme zeloso, ele vai olhar primariamente para Deus. Senhor, o que te glorifica? O que te exalta? Olha, posso dizer para minha esposa, eu vou cuidar de você, eu tenho esse cuidado, porque eu quero que você ame ao Senhor. Cuidado, olha, cuidado com aquela pessoa, olha só, cuidado, porque eu tenho percebido, né, uma intenção equivocada da parte dela. Amor, fique esperto com relação a isso, vamos orar por isso. Olha a diferença de dizer, olha, você não se aproxima de ninguém, por quê? Não, porque eu acho que aquela pessoa não presta. Olha a diferença. Eu estou preocupado com a glória de Deus, eu estou preocupado com o outro. Deu para notar a diferença? Enquanto o pecaminoso é para mim, é o meu medo, é a minha questão, por outro lado, né, eu olho e digo, não, eu quero que Deus seja glorificado com a forma como eu cuido da minha esposa, dos meus filhos, dos meus bens, dos meus objetos, porque eu sou um administrador. Então, olhe como a motivação é diferente. Uma outra característica do ciúmes zeloso e piedoso é que ele é intenso no amor. Olha só que interessante, o amor, ele é a prática, né, é a forma mais eloquente de sacrifício e dessa questão de amar o outro, é a forma mais eloquente que nós dizemos, na prática, de dizer o quanto nos preocupamos com eles. Então, enquanto o ciúmes pecaminoso, ele se isola e ele traz uma perspectiva de, não, é do meu jeito, é do jeito que eu quero, eu estou fazendo, mas eu não demonstro amor, eu não demonstro cuidado, eu não estou ali para o crescimento do outro, eu não estou ali para o suporte do outro. Então, eu permito que o outro sofra, talvez por estar sufocado, eu não empresto o meu objeto para o outro, dando exemplo do livro, que é o livro que está aqui próximo de mim, eu não me empresto. Não importa se isso vai abençoar ou não a sua vida, é meu, eu retenho isso daqui. Então eu não ajo com sacrifício. Talvez doa no seu coração, às vezes, fazer alguma coisa, emprestar algo, né, dar algo, mas você
vai falar amorosamente. Eu abro mão para que você possa então ter um crescimento na sua vida. Estou dando exemplos pequenos, mas que você pode avaliar aí o seu coração também. E é interessante que o ciúmes piedoso, ele pode ser visto, na nossa vida, quando nós cuidamos, quando nós respeitamos o outro, as coisas, e coisas não são então ídolos no nosso coração. Porque nós estamos preocupados com a glória de Deus e estamos preocupados em demonstrar amor. Então, o meu ciúme zeloso não vai ser arrogante, não vai ser autoritário, não vai ser zombador, não vai ser julgador, no sentido de querer julgar as motivações de todo mundo que se aproxima, de mim, da minha esposa, meus filhos, das coisas que eu tenho. Eu vou ter um cuidado zeloso, posso ter tudo isso, mas não vai ser nessa questão de querer dominar. Então perceba a diferença, nós podemos. O próprio apóstolo Paulo tinha ciúmes pela igreja, o cuidado, o zelo, ele reconhece que o próprio Deus o tem assim. Pedro também escreve, como nós lemos, mas a grande questão é o fato de entender que os seus ciúmes era para o crescimento, para o cuidado, para não permitir que homens vios, e apóstatas, nesse sentido, e heréticos, levassem para a igreja um ensino que competisse com o ensino de Cristo, com o Evangelho. Então note que a preocupação de Paulo primariamente é a glória de Deus e o cuidado, tanto que ele se esforça. Ele passa por prisões, ele vai além nesse sentido, de forma amorosa, sendo ali claramente dado a graça de Deus para que ele fizesse isso, como ele mesmo descreve em Coríntios, mas por zelo, por amor a outras pessoas. Olha como é diferente de um ciúmes pecaminoso, que pensa só em reter, em proibir, em colocar situações ali onde traz desconforto, onde traz tristeza e conflito constante e desconfiança com relação à vida da outra pessoa. Viu como isso é importante? Deixa eu só ler mais uma vez aqui o nosso chat, depois nós voltamos para finalizar. O Sérgio colocou aqui, tem gente folgada, empresta livros e não devolve. Sérgio, é verdade. Por isso que, quando eu empresto agora, Sérgio, eu anoto o nome, tá? E eu mais ou menos falo assim, não vai ficar com um livro desse tamanho aqui, para ler 5 meses. Se você for demorar 5 meses para ler um livro, você não quer ler o livro, Então assim, fica a dica, anota, ou tira a foto, E aí depois de um tempo você vai lá amorosamente e diz assim, irmão, já leu, já edificou, vamos discutir sobre a leitura desse livro? A pessoa fala assim, pastor, eu estou 2 meses aqui num livro. Eu falei, meu irmão, então é o seguinte, devolve. Então é importante, e se você empresta, aí já é um passo também, aí de não ter um ciúmes pecaminoso, mas é verdade, tem gente que não quer devolver não, e aí a gente tem que lidar com isso também. Outra coisa aqui é, Amanda, creio que o ciúme pecaminoso também tem origem na falta da prática de oração e comunhão do casal também. Isso é importante, muito bem colocado. Eu vou finalizar falando um pouco sobre casamento aqui, mas isso é verdade. É verdade, isso não é amor, é egoísmo, ok? Daquilo que eu tinha falado. E a Roseli também reconhece aqui o Sérgio, negócio de emprestar, mas quero que devolva, É verdade, como diz a minha mãe, tá viva, com 2 vezes, de vai e de volta, Quer dizer, você empresta, mas você quer. Pode ser até um meio de você ajudar um irmão. Olha aí, um irmão que empresta livro, e não, pode ser até um tema de aconselhamento, Irmãos que emprestam livros e não devolvem. No sentido de você confrontar, e também ensinar aquele irmão para que o livro volte aqui. Mas esse é um outro estudo. Ok, meus irmãos? Bom, vamos lá falar um pouquinho especificamente agora, para finalizar o nosso tempo, sobre casamento, O casamento, ele é um relacionamento único, identificado nas Escrituras como a união de um homem e de uma mulher, que ambos se tornam um. Apesar de que um está para o outro, nesse sentido, e deve ter o cuidado zeloso também no casamento, ele não pode evoluir para um ciúmes pecaminoso. Então, se há ciúmes e desconfiança no relacionamento, pode ser causas múltiplas. Talvez alguém passou por um adultério, talvez alguém praticou, teve que lidar, o marido, a esposa, enfim, sabemos disso. Mas é importante não permitir que isso consuma o seu coração, a ponto de você não viver mais em paz com relação a isso. Então, o cuidado do outro é importante. Então, os ciúmes deve ser levado a sério. Não é suficiente para o cônjuge sobre a suspeita, no sentido assim, se você tem ciúmes, ou talvez o seu marido, a sua esposa, sinta tantos ciúmes de você, eu vou dizer uma coisa muito importante, preste bem atenção. Pode ser
que o seu marido e a sua esposa, por ter um ciúmes assim, você que tem, seja pecaminoso, seja alguém que não confia no cuidado de Deus, seja alguém que não haja com amor pelo crescimento do outro, mas também, com muito cuidado, eu vou dizer isso, e zelo, aquele que, né, está do outro lado, né, vivendo os ciúmes do outro, quer dizer, é importante também avaliar o seu coração. Será que você dá motivos? Será que você não está atento e sábio nos seus relacionamentos? Será que você também não tem permitido que alguém está avançando ali o limite, né, que deve ter com relação a isso? Cada um é responsável pela forma como responde a Deus. Ainda que isso aconteça, o outro é responsável pela forma que ele age, pela forma que ele tem que lidar com isso. Só que, por outro lado, existem motivos para isso? Se existem, devem ser levados a sério, em sentido de, de sentar ali, como foi colocado antes, em oração e dependência do Senhor. A grande questão é por quê? Talvez o amor está dos dois lados em tomar atitudes com relação a isso. Olha, eu não gosto da forma que você talvez se relacione com certas pessoas, porque a outra pessoa não entende o limite. Então você tem que colocar o limite ali. Então é importante ter essa conversa entre o casal para que haja ali uma comunicação bíblica. Seja específico. É este relacionamento, é esta pessoa, é esta situação. E não abranja tudo isso de uma forma de uma desconfiança completa, porque isso pode prejudicar o seu casamento. Talvez o outro que lida com ciúmes, confesse ao seu marido, confesse à sua esposa, busque ajuda. Diga, Senhor, eu tenho um sentimento de posse, eu tenho medo, eu tenho insegurança. Coloque seus medos diante do Senhor, confesse ao seu marido e à sua esposa e caminhe juntos, né, na direção do Senhor. Caminhe juntos na forma como vocês podem confessar os seus pecados, tanto um para com o outro, tanto aquele que pode ser sufocado pelos ciúmes, quanto aquele também que sente os ciúmes. Mas é muito importante a comunicação entre o casal. Por isso, são vários contextos. Então, talvez exista realmente, meu irmão e a minha irmã, né, um motivo para que o outro sinta ciúmes, pela forma não sábia de muitas pessoas se relacionarem com outras, né? Então, sou casado, por exemplo, sou um casado, mesmo se não fosse, né? Mas sou casado e tenho que entender os limites, e tenho que impor os limites também, principalmente dentro, né, de um contexto em que vivemos no sentido de não saber os corações. Então é importante também avaliar o quanto eu contribuo, não crio, porque o ciúmes pecaminoso sai de um coração pecaminoso, mas o quanto também eu posso alimentar o coração da minha esposa, né, a esposa do marido, vivendo de uma forma que traga ali mais desconfiança. Então, esse tipo de relacionamento é muito importante para que nós possamos, então, lidar biblicamente. Né? Coloque primariamente o seu coração diante do Senhor. Saiba que Ele pode ajudar você a lidar com ciúmes, a confiar nele, principalmente na sua soberania. Esteja preocupado com o seu nome, com o nome de Cristo, muito mais do que com o seu nome. Esteja preocupado com o amor altruísta, muito mais do como você recebe esse amor. Não que você não deva recebê-lo, mas você deve entender como que isso é um processo das Escrituras. Por outro lado, talvez você é alvo dos ciúmes, né, controlador de alguém. Peça ajuda também, porque isso pode, como eu disse, evoluir para um controle de vida ao qual você não está feliz vivendo assim. E o problema não é só o fato de você não estar feliz porque a sua felicidade é o mais importante, porque eu sei que isso é sufocante, isso precisa, né, de restauração e de ajuda. Peça ajuda à sua igreja, ao seu pastor, né, ao seu irmão em Cristo, a algum casal maduro. Busque aconselhamento bíblico, converse com seu marido, converse o quanto é desmotivador, o quanto é penoso você ter que ouvir constantemente questões de insegurança, né, ou então atitudes, né, até de privar com relação a isso. Converse, o diálogo, a comunicação, ela é muito importante. Ou talvez você não é casado, não se encaixe nisso, mas tem a questão dos livros, né, dos objetos, que virou aqui a nossa conversa também, porque o homem pode sentir, né, o ser humano pode sentir um desejo pecaminoso, né, um ciúmes pecaminoso por objetos. Meu irmão, cuide do seu coração também, entenda que essas coisas não são suficientes para alegrar o nosso coração, mas aquilo que traz alegria e tudo que temos é do Senhor, nós somos mordomos dele. Nós somos mordomos daquilo que Deus tem nos dado. E assim, então, é algo que nós podemos pensar a respeito dos ciúmes. Bom, a última lida aqui nos comentários, para a gente finalizar o nosso programa. Que bom que você participou bastante, teve muita coisa aqui.
Marli, ciúme dos livros, o ciúme sadio é o cuidado no casamento. Essa semana tive um... eu não entendi essa gíria aqui, mas... Marli Campos, cada caso é um caso, né? Exatamente, cada caso é um caso, mas é muito importante, Marli, todos eles serem avaliados a partir das Escrituras, né? Para que os casos não se tornem relativos, quer dizer, eles podem ser diferentes, mas a base de julgamento, de avaliação, de exame, né, e de resposta deve sempre ser a palavra de Deus, que ajusta todas as coisas, né? O Salmo 19 diz, a lei do Senhor é perfeita, então ela traz os ajustes que nós precisamos para qualquer relacionamento, para a nossa vida. Excelente pergunta, irmão. Família Pop Cristã, Deus abençoe, reverendo, muito edificante esses conselhos. Meus irmãos, eu agradeço vocês por estarem comigo aqui nessa tarde, toda quinta-feira, vocês têm me ajudado a fazer esse programa, fazendo os comentários aqui, de repente um tema, né, um pouco mais pesado, de falar de controle e tudo mais, aí vem irmãos e colocam coisas de livros aqui como o Sérgio, isso acrescenta, isso traz com certeza também leveza ao nosso assunto. Deus continue abençoando a sua vida, acompanhe o nosso canal, acompanhe também o IPP Play, né, IPP Play, pronto. Você pode entrar lá, se inscrever também, outros conteúdos, mais temas relacionados ao aconselhamento bíblico. Deus continue abençoando a cada um. Como eu disse, muito bom estar aqui com vocês. Se tem alguma questão, alguma pergunta, às vezes deixa lá embaixo do vídeo, talvez no próximo programa eu comece aqui respondendo essas perguntas e tudo mais. E Deus abençoe a sua vida, tenha uma excelente quinta final, ainda entrando aí já no final da tarde, por início da noite. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor guarde o seu coração e avalie seu coração na palavra. E lembre-se, as Escrituras, a palavra de Deus é suficiente para o nosso coração. Um grande abraço a todos os irmãos e irmãs queridos, nossos amigos que acompanham. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima quinta, às 14h30, aqui na IPP, né, na IPP TV, com o programa Aconselhamento Bíblico.